Boa tarde, meu povo, seja bem-vindo a mais um Pod da Publi. No episódio de hoje, a gente trouxe um convidado muito especial. Esqueci de dar uma faladinha pra vocês. Eu não expulsei o Marcelo, tá? No próximo episódio ele vai voltar. Hoje a gente tá aqui com o Gabriel e ele vai apresentar o nosso convidado de hoje. Então, né, gente, a gente tá com um convidado ilustre, internacional e, muito, capacitado, viu, gente? Um currículo muito impecável. Então, sejam bem-vindos, né? Seja bem-vindo, né? Luiz Paiva. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Tamires. E eu vou falar agora só um pouquinho do currículo dele, né? O Luiz Paiva, ele é mentor de marketing digital, formado em administração de empresas e ele fez uma pós-graduação em marketing digital e gestão de redes sociais na Unifor. Ele é professor do curso de TTI e é ex-diretor corporativo da Growth, de uma rede nacional de restaurante, e atualmente é sócio e diretor da América Marketing. O cara é importante, vocês já Vocês perceberam conseguem aí, ver né? aqui, né, que a patente aqui hoje, nesse episódio, é alta. Então, elite. E Luiz, me conta um pouco, né, sobre essa trajetória, sobre como o marketing entrou na tua vida e até do início até a carreira profissional, assim. Pronto. Como tu falou, eu fiz faculdade de administração, né? E no começo da faculdade, eu comecei a trabalhar já com vendas. Eu trabalhei em uma loja de roupa, na época num shopping Del Passeio, aqui de Fortaleza. E nesse primeiro momento eu tive um contato que foi muito válido dessa parte comercial, de atendimento ao cliente, de você fazer vendas, trabalhar com metas e tudo. Aí foi esse meu primeiro contato. Depois eu fui para uma área de gestão, de construção civil, onde também ficava tomando conta do marketing, porque não existia setor de marketing, acabava que, como eu me identificava com o tema, eu ficava assumindo, dando algumas ideias, dando alguns pitacos, trabalhando com a parte de vendas, até que eu comecei a planejar essa área de gestão que eu estava, né, principalmente na área de gestão da qualidade, para mudar para o marketing. Não foi uma mudança de uma vez, né, eu planejei, fiz MBA, estudei tudo, até que eu fui direcionando para essa área de consultoria. E, posteriormente, abri uma agência. Antes disso, eu abri uma startup, que era de móveis planejados. E nessa startup, a gente fazia muito marketing digital. Foi aí que veio a ideia da agência. A gente chegava, gerava muito lead para cliente, né, para parceiro de marketing e tudo, de móveis. E depois que a gente quebrou essa startup, o pessoal dos móveis chegou, não, por que tu não presta essa consultoria de marketing para a gente, o que tu fazia para a startup? Acabou que deu ideia, daí a gente começou a criar a agência, né? Então, resumindo, foi mais ou menos assim que eu entrei na vida do marketing. Foi planejado, não foi um move repentino, não, vou entrar no marketing e nem fui jogado. Né? Foi um passo a passo que eu fiz, me planejei e acabei indo para essa área. Mas no início, quando tu começou a agência, tu achou difícil, que foi um pouco desafiador pra ti, ou tu achou que foi assim, foi de boa? Não, foi bem desafiador. No começo, como eu já comecei com clientes, teve esse facilitador. Mas questão de resultado inicial é muito difícil, né? Porque você não tem marca, né, no começo, você não tem cliente, você não tem tanta experiência no mercado. Porque se você for falar da publicidade tradicional, o mercado é bem fechado. No digital é mais aberto, né? Então, na tradicional tem alguns grandes players e, às vezes, algum diretor ou sócio dessa empresa sai e abre outra agência, mas já tem muita bagagem. Então, para você entrar, né, como uma agência, tem uma barreira forte, né, nessa visão, né? Então, no começo foi difícil, até quebrar as primeiras clientes, as primeiras grandes marcas, né, pegar alguma marca de referência, onde o mercado conhece e começa a validar a sua empresa, né? Entendi. Então, a gente começou até com algumas estratégias de cobrar menos, entregar mais, né? Tentar dar mais resultado e tentar fazer algumas ajudas para algumas marcas que elas conseguissem ver a gente e depois Tu acha que contratar. funcionou esse esquema de entregar menos, entregar mais e cobrar menos? Tu acha que funcionou? Porque sempre você entregar mais, você nunca vai ser mal visto, né? Isso verdade. qualquer área da vida, né? Seja no trabalho, no relacionamento, na faculdade. Então, quando a gente entrega mais, o pessoal, em contrapartida, começa a indicar mais. Então, você acaba tendo indicação. E isso foi ajudando a crescer no começo, né? Entendi. Muito legal.
E assim, nessa questão de começar a agência, tu acha que tu teve alguma referência que tu olhou e tu disse assim, esse cara aqui, eu vou me inspirar nele pra me seguir esse rumo de criar uma agência depois que tu teve a startup que quebrou, né? Foi. Tinha algumas, né? Existe uma agência de publicidade grande no Brasil, que é a África, o nome. E até o nome América foi inspirado no nome África, né? Para fazer uma brincadeira, meio que com concorrência, Sim. né? E também, na época, tinha uma que o pessoal estava começando, que também é da parte do digital, que é a V4 Company, né? Do Daniel Lippert. Não sei se você já conheceu também. Não, assim, não sou muito de nomes, de lembrar nomes. Essa V4 hoje é a maior do digital do Brasil. E é muito boa e a gente até tem é como se fosse concorrente nossa hoje, né? Então Sim. a gente já disputou clientes, né? Equipe a gente já disputou também. Gente que trabalhava lá foi pra gente que trabalhava na nossa foi pra ela. E no começo ele era uma referência, né? Bem interessante pra área. Mas do como digital. foi que tu se sentiu quando tu viu que a tua concorrente estava pegando algum dos teus funcionários? Tu não passou assim pela tua cabeça? O que é que eu tô fazendo de errado? Que eles saíram daqui e foram pra lá. Tipo, tu não passa isso pela tua cabeça? Não, às vezes você acha ruim, mas quando você tem uma empresa grande do mercado pegando uma pessoa da sua equipe, você vê que está fazendo alguma coisa certa, né? Então você tem esse reconhecimento, eu estou treinando bem, o pessoal está se destacando, e acaba que eu vou e o mercado leva, né? Então você tem essa Sim. validação, digamos assim, Uhum. né? de trabalho. É bem legal. E é bem interessante, né? Nessa criação dessa marca, dessa agência, né? E como foi esse começo da criação, paleta de cor, como teve... A identidade visual, Pois né? alguma identidade visual e se teve algum rebrand, né? Ou de começo já foi, a gente acertou as cores, teve alguma mudança de fonte ou cores, eu gostei mais, eu quero passar isso para os meus clientes. Teve alguma mudança assim no decorrer da agência? Teve. No começo não foi uma coisa tão planejada assim, sabe? Da parte do brand e tal. Foi mais uma coisa. A gente quis uma coisa moderna, sóbria, um nome fácil. Por isso que foi América, um nome fácil que pegue. E a gente lançar no mercado. Depois de alguns anos que a gente foi aperfeiçoando, que foi pensando mais como Uma estratégia. uma estratégia de brand e pensar em cores e pensar em sentimentos e tudo. No começo, não. No começo a gente queria mais lançar e vender. Fazer venda Sim. e fazer o negócio girar e girar. Não tava pensando tanto no visual, né? Não, no começo realmente a gente não pensou tanto. A gente pensou numa mínima apresentação que fique ok, né? Mas não foi algo estratégico. Depois de alguns anos que aí a gente viu a necessidade, né? Até porque quanto mais cliente exigente você vai pegando, os clientes Sim. vão se atentando mais aos detalhes. Verdade. Então, no começo, isso não era tão relevante. Era mais a gente pegar a experiência, pegar case, pegar mercado. Aí, depois que a gente já tinha isso, a gente começou a olhar para esse outro. Já tem os cases, já tem o cliente, já tem o nome, já tem a experiência. Então, eu vou trabalhar aqui no brand e nas cores da marca, né? Então, a gente foi para esse lado. E eu sempre falo isso, que no começo, você tem que preocupar com duas coisas quando você abre uma empresa. É vender. Se você não vender, a empresa Quebra, quebra. né? E produto. Se você vender e não tiver um produto bom, você também vai quebrar de qualquer jeito, né? Tem gente que às vezes abre um negócio novo, uma agência pensando em 1000 coisas e esquece dessas duas partes. Do básico, né? Do básico, venda e produto. Da né? base. Tem até artigo de Harvard que fala isso, que os estágios iniciais de uma empresa, você deve focar nisso. Aí depois, quando você vai crescendo, você pensa em tecnologia, infraestrutura. Detalhes. Verdade. Detalhes diferenciais, né? Então, né, Luiz? A gente vai pegar algumas perguntinhas aqui para fazer para o Luiz, né? Vamos lá. Vixe, será que ele tá preparado? O que é que vocês acham? Eu acho que o homem assim, tá. por ele não tá tão preparado, não. Brincadeirinha. Será? Vai estar sim, vai estar. Vamos lá, né, gente? Luiz, né? Como você descreveria, né, o marketing digital e essa evolução, né? Apesar que a gente tem um livro, né, que é o Marketing Digital 5.0, que ele fala muito nessa evolução, né? Porque se vocês não conhecem, né, o Marketing Digital 5.0, ele tem 5 livros. Hoje, em 2024, ele teve o 6.0. Mas foi uma evolução, né, até chegar nele, porque a gente consegue ver que ele
ele descreve muito como é que foi o começo e até como é que foi ano passado. E eu li até esse marketing 5.0. Então, ele fala muito sobre as pessoas terem um pouco, assim, de medo, né? De, será que as IAs, né, vai dominar nosso meio de... Comunicação, Pois é. do planeta, né? Porque o povo já, tipo assim, Já tá o com medo, apocalipse dos robôs. O povo Sim, já- sim. E como a gente deve moldar, né, esse meio, né, esse mercado de trabalho com essa marketing digital novo, né? Então, o que é que você acha, né? Como você descreveria o marketing digital? Como você pensa sobre isso? O que é que você acha sobre isso? Pensando nesse começo da pergunta que tu fez da evolução dos últimos anos, ele vinha crescendo, né, o marketing digital, mas digamos assim que era de uma forma linear. Todo mundo sabia que era importante, sabia que ia estourar em alguma hora, mas não sabia quando e não tinha tanto investimento. Aí no ano que chegou a pandemia, estourou Foi, verdade. a parte digital. Né? Então todo mundo começou a olhar para isso, eu tenho que me atualizar, eu tenho que ficar digital, eu tenho que ir para a internet, eu tenho que vender online, eu tenho que não sei o quê. Então a gente teve uma aceleração que o que ia acontecer em talvez 5, 10 anos de maturidade ou de pensamento, o pessoal fez em 6 meses. Eu dou até um exemplo de era até uma universidade também que era cliente nossa. A gente falava para ele, tu tem que lançar um curso online. Ele falava, não dá para lançar curso online, isso não existe, não existe. Ninguém quer. Ninguém quer. Veio a pandemia, em 2 meses ele lançou. Uma coisa que ele disse que era impossível. Ele foi obrigado a se É. adaptar ao mercado. Exatamente. E se ele tivesse feito isso já planejado, ele já podia estar na frente dos concorrentes, sendo que na hora que ele fez, foi na hora que todo mundo fez. Então a gente teve essa evolução do mercado digital e tem alguns players de criadores de conteúdo, desses grandes players que todo mundo conhece aí, que eles impulsionaram também isso. Eu sinto muito que, às vezes, quando eu vou conversar com um empresário, e ele é entusiasta do marketing, ele já estudou algum desses players que fazem lançamento, ou falam de tráfego e tudo, e acaba que eles têm alguma noção disso. Então, isso daí também ajudou a divulgar o mercado nos últimos anos, né? Então, hoje em dia, você conversar com qualquer empresário, ele sabe que é Sabe pelo menos o importante, básico, né? sabe, Assim. tem noção do básico, sabe que é importante ter uma rede social, que é importante você ter cuidado com a marca, importante você gerar conteúdos, importante você ter uma foto apresentável, né? Você Sim. pensa de qualquer jeito. E falando sobre o marketing digital, né? Então, querendo ou não, a gente tem um marco muito importante na nossa história, no meio do todo mundo, né? No mundo inteiro, no caso, que foi a pandemia, né? Uma coisa verdade. assim, foi bem grande. Então, um ponto importante, né? Você sente que teve avanços digitais, meios e formas de como a gente deve, como eu posso dizer assim, como a gente deve abordar, né, tendências novas nesse mundo digital, marketing digital, depois da pandemia? Mudou muita coisa depois da pandemia, né? Uma das principais mudanças foram que tudo ficou mais digital. Então, tem uma coisa que move muito o marketing e a compra e vendas, que é o comportamento do cliente. As empresas seguem muito o comportamento. E o cliente ficou muito mais digital. Então, você pega uma pessoa mais velha, que talvez não usasse tanto um aplicativo de delivery ou coisa do tipo, eles começaram a usar essas tendências. E hoje, tem uma tendência nova bem legal, o pessoal tá saindo dessas partes de redes sociais e tudo, que é a parte de você trabalhar sua marca como um criador de comunidade. Você não focar como até um influenciar, vou falar de mim e vou influenciar. Não, é você entrar em um assunto, sua marca entrar em um assunto e falar sobre aquele tema e dores que o pessoal sente daquele tema, identificação. Você não precisa ter exatamente um fã, mas você precisa ter pessoas que entendem daquele assunto, ou que Se sofrem daquele identifica, assunto, se né? identificam. Dá um exemplo aqui, a própria aqui podcast. Vocês têm uma comunidade da publicidade, vocês estão gerando conteúdo para essa comunidade. A gente que o nosso foco é empresários, né? Pequenas e médias empresas. Então, quando a gente gera um conteúdo, a gente pensa no empresário, na dor do empresário. Falar de vendas, falar de comunicação, falar de branding, falar de você ter um atendimento rápido online. Falar que você não adianta você gerar lead ou gerar demanda no digital e do outro lado você não tem um vendedor necessário, porque às vezes o pessoal pensa que é só mágica, né? Que todo mundo
compra e vende assim muito fácil, Sim, né? sim. Mas- Você acha, né, que no mundo, no marketing digital, foi bom, negativo ou foi positivo? Essa parte depois da quarentena, ou então durante a quarentena, deu um ponto positivo para o marketing ou um ponto negativo? Porque, querendo ou não, acho que o marketing cresceu muito, né, depois da quarentena, porque ninguém saía. Mas, querendo ou não, para você mostrar seu produto, você tem que mostrar ele no digital, né? Então, no digital, você vai procurar alguém que faça isso para você. Então, acho que o meio cresceu muito. O que é que você acha sobre isso? Muito. Até se você pegar os números de Black Friday, números de budget, né, de investimento que as marcas fazem hoje, depois da pandemia, cresceu muito a parte do que eles investiam no off para investir no on. Então, não só a nossa percepção, que eu acho que hoje em dia todo mundo tem essa percepção que o digital ficou mais forte, né, depois da pandemia, mas quando você olha os números de vendas de Black Friday, desses pontos onde o digital é muito forte, Natal, você vê que tanto as marcas estão investindo mais em publicidade, quanto o consumidor está comprando mais também, justificando esse retorno de investimento das Sim. marcas, né? E também o pessoal está começando a investir muito, hoje em dia, em influência, né? Então, às vezes, uma marca que tinha, sei lá, 1 milhão para comprar um anúncio grande, ele quebra isso em 10 influências e compra 10 mídias diferentes de diversas influências, né? Porque eles viram que é um novo canal que ficou muito mais forte nos últimos anos e que está dando um retorno gigantesco hoje, né? No pós-pandemia. Esse processo, né, de estratégia, né? O que é que você tem, assim, para dizer na questão de estratégia realmente do marketing digital, né? Esse processo, né? Processo tem uma estratégia para gerar leads ou então gerar o ponto que você quer, que o cliente quer alcançar, né? Se ele quer mais financeiro, se ele quer mais visualizações. Esse processo, essa estratégia, o que é que você tem a dizer sobre como é esse funil, né, de estratégia até, entre aspas, o sucesso? Quando a gente fala de estratégia ao sucesso, em qualquer campanha, qualquer lançamento que você vai fazer, você tem primeiro que definir qual é o seu sucesso. Nessa campanha que eu estou fazendo, minha estratégia, meu sucesso é aumentar o número de vendas. Tu quer dizer meta, né? Uma meta. Estabelecer metas. Exato. Qual é a meta que eu quero atingir, o objetivo que eu quero atingir? A partir daí, você vai desdobrando toda a estratégia. Não, eu quero aumentar o número de vendas em 10%. Então, a partir daí, o que é que eu posso fazer para ter essas vendas? Aí você vai olhar dentro de casa, com base no orçamento que sua empresa tem, né, ou com os recursos que você tem, e traçar uma estratégia. O que a gente gosta de falar é que antes de você partir para o off, você deve ter testado vários canais no on, no digital. Então, se você não testou influência, se você não testou tráfego direto, anúncio no Google, anúncio nas redes sociais, um LinkedIn, uma página de vendas, e-book, você não deve ir para o off, que é muito mais caro e você tem muito menos métricas e quantitativos para trabalhar, né? Então, seguindo esse processo, como tu falou, primeiro você tem que definir a sua meta, que é uma coisa básica, mas muita gente esquece, às vezes vai pensando já na ideia, na campanha, ou em fazer alguma coisa criativa. Depois é você entender seu cliente. O também, público, né? Quem é seu público-alvo, quem é que vai comprar de você, para quem que essa campanha vai se direcionar, né? Então, você ter sua persona, ou suas personas, né? Eu já vi case de empresa americana que ela nasceu com 70 e poucas personas. E ela foi trabalhando essas 70 e poucas personas em 2 anos, até ver qual campanha era melhor para cada tipo de persona. Então, isso daí, a questão do orçamento dela, ela conseguiu otimizar muito. A gente sabe, se a gente pegar em pequena e média empresa, a gente não tem tanto orçamento para trabalhar nisso. Mas se a gente olhar para o nosso histórico, nosso cliente, nosso banco de dados, e saber qual é o nosso cliente ideal, a gente traça uma meta, pensa no cliente e vai para essa estratégia. A estratégia, dependendo do mercado, existem canais melhores ou piores, né? Então, por exemplo, se você falar de moda, se falar de restaurante, a rede social é excelente.
é muito visual, né? Você consegue vender, você consegue fazer vídeo e tudo. Se você falar de serviço, já o Google é um anúncio que vale a pena, é um conteúdo mais YouTube. Então, você pensar no formato de mídia que você vai fazer para atingir aquele objetivo, pensando naquela persona. Né? E depois disso, você vai já para ter um diferencial da sua campanha. Se diferenciar no meio de vários concorrentes, né? O que é que você pode fazer para a sua mensagem ser única e ser diferente, né? Então, você pensar nisso, você vai acabar se destacando. Então, tem a parte da meta, tem a parte da persona, tem a parte do posicionamento e diferenciação que você tem que ter e dos canais de acordo com o público, né? Se você fosse listar em cada tópico, né? Para uma campanha de marketing, você acabou de dizer, né? Você contou um processo, mas se fosse para listar, uma pessoa que quer fazer uma campanha e quer ter sucesso, quais os elementos essenciais para essa campanha ter um sucesso? Ou então ela seguir o padrão que está tendo um sucesso hoje em dia no marketing? Tópico, né? Top 10 do básico. Uma receitinha, assim. né? Eu acho que, primeiro, para você ter uma campanha de sucesso, você tem que ter uma mensagem que entre na pessoa. Então, você tem que ter uma mensagem simples, mas ao mesmo tempo que a pessoa veja e se identifique com aquela campanha. Que hoje em dia, até falo para alguns clientes nossos que você não concorre só com o seu concorrente direto. Vamos dizer, se você vende um curso, você está concorrendo com outra empresa de curso que o cara pode comprar, mas ao mesmo tempo está concorrendo com o cara pegar esse dinheiro do curso e fazer uma viagem. Verdade. Ou pegar esse dinheiro do curso e guardar na poupança, ou comprar um tênis, ou comprar alguma coisa, né? Então, você ter a atenção da pessoa com a mensagem direita é um grande diferencial. Você ter um produto também alinhado ao seu público é um diferencial também gigantesco, né? Um bom produto, às vezes, se vende só. Então, se você tem um produto que tira a dor da pessoa e a pessoa está com essa dor, a pessoa vai comprar na hora sem nem, às vezes, perguntar o preço, né? Que nem você está doente, o médico fala, compra esse produto aqui que vai curar a sua dor. Você nem pensa, você vai lá e compra. Pronto, né, gente? Eu queria saber, né, como listar em um tópico, assim, uma campanha de marketing, né, de publicitária. Em tópico, como ter uma campanha de sucesso assim, que a gente pode começar e acabar com ela? Top 10. Top 10. Uma listinha, uma receitinha. Como a gente estava falando, primeiro a gente tem que ter, já falou de objetivo, né? Vou fazer uma campanha, para ter sucesso eu tenho que ter um objetivo, uma meta, né? Como tu falou. Um planejamento também. Bem definido, né? Tem que ter um público-alvo bem definido. Tem que fazer um planejamento de ações que eu vou fazer em sequência para atingir aquilo, senão você acaba se perdendo ou perdendo recursos. Eu tenho que ter uma mensagem, que é importantíssimo, né? Uma mensagem que entre no cliente e ele entenda de forma fácil, né? Então, essa mensagem precisa se diferenciar e precisa chamar a atenção. Eu tenho que ter algum elemento também, que aí já entra até na técnica de publicidade, né? Algum elemento publicitário que faça esse parte visual ou de comunicação ser diferente na mensagem, né? Exemplo, por exemplo, estou lembrando aqui na cabeça aquele desodorante Axe que a propaganda dele você usava, ele era tão bom que prometia que você ia ficar uma pessoa irresistível, né? Então... só propaganda mesmo, viu, gente? Só propaganda. Mas ele incentivava essa imaginação de uma terra prometida da pessoa. É que nem o Red Bull, né? Red Bull da Asas. Então, essa parte dos publicitários, pegar a mensagem principal e transformar num elemento acima que chame a atenção e mexa com um sentimento, gere uma tensão no público, né? E pegando mais para o final da campanha, para você saber se você tem uma campanha boa ou não, você tem que ter as métricas da campanha e comparar com o resultado. As métricas aqui, eu tive esses números e no final me gerou tanto de receita, ou não gerou receita, que às vezes acontece também. Nem toda campanha você consegue ter um ROI, né, um retorno sobre o investimento. Senão era muito fácil você fazer qualquer campanha e já tinha retorno. Então você pega essas métricas e faz no final essa análise de quanto teve de investimento, qual canal foi mais propício nessa campanha. Aqui eu soltei essa campanha no Google e nas redes sociais. Nas redes sociais eu tive um retorno bem maior. Então na próxima eu já sei que
Onde eu vou encontrar o meu retorno, Exato. né? E uma campanha, sempre você tem que mapear e deixar documentado, né? Até uma boa prática de gestão disso, de gestão de uma campanha, para quando você for fazer a próxima campanha, você já ter uma experiência, já ter uns indicadores, já ter ações que você fez que deu certo e que deu errado. Que aí, quanto mais bagagem você vai acumulando, você vai conseguindo ser mais assertivo naquela verdade. campanha. E é né? bem interessante, né, essa parte de métricas e indicadores, porque muitas pessoas leigas, né, acham assim, é só postar post e pronto. Confia, amigo, confia. Pois é, não tem um processo nesse aí, não tem o quê? Um planejamento. E é muito interessante, né, porque precisa ter esse indicador, essas métricas. Então, para você, Luiz, pessoas que não usam, né, essas métricas, ou então, para que servem essas métricas? Você acha interessante ter em uma agência, então uma pessoa que quer trabalhar como social media precisa conhecer essas métricas, ou então... É algo desnecessário. Pois é, assim, desnecessário não é, né? Tem que ser sempre necessário, para a gente saber para onde a gente vai acertar, né? Mas você acha que essas métricas, como elas devem ser aplicadas corretamente? O que eu falo é assim, se um engenheiro lá do Instagram botou alguma métrica lá, é porque em alguma hora ela vai te ajudar a fazer alguma coisa. Se ela tá lá é porque ela tem uma função. Se ela tá lá é porque ela tem uma função. Então, às vezes, a gente esquece de olhar alguma coisa, ou passa despercebido, ou às vezes não pesquisa e olha só naquelas de sempre. Mas se lá tem alguma métrica, significa que você pode melhorar alguma coisa. Dos stories, passou, quantos por cento passaram, quantos não passaram, quantos engajaram, quantos não engajaram. Então, isso é essencial para você balizar e para você ter informação. Hoje, as métricas são o grande diferencial da publicidade offline, que ainda tem muita dificuldade em metrificar. No digital, a gente consegue metrificar e quem trabalha nesse segmento tem que usar isso a seu favor, né? Eu estou fazendo aqui tal coisa, eu estou metrificando tal coisa. Então, isso é de suma importância. Mas também você tem que entender qual métrica você vai utilizar em determinada situação. Por exemplo, se tu tá apresentando uma campanha para o seu chefe ou para o dono de uma empresa, e você vai falar métrica que eu chamo de base, sei lá, um CPM, custo por mil visualizações, alguma coisa assim, uma métrica mais geral, para ele às vezes não vai influenciar de nada. Às vezes a métrica que vai ser interessante para ele é aquela métrica de vendas ou de retorno, uma métrica mais direta. Em compensação, se você está falando com uma pessoa que está fazendo a campanha, que precisa otimizar a campanha, né, um design, tudo, talvez um CPM para ele faça mais sentido. Essa arte aqui, a gente conseguiu entregar muito mais barato do que essa outra arte aqui. Se você falar isso para o dono da empresa, ele vai falar assim, e a venda? O que é que eu tenho a ver com isso? Sim, e aí? Então, além de você conhecer, você tem que saber quando você utiliza cada métrica, né? Até uma dica que eu dou, quando você for apresentar algum relatório, alguma coisa, você pensa não no que você acha legal, mas no que o usuário quer saber de informação. O que entrega resultado. Para aquele usuário específico, né? Na comunicação. Se eu vou conversar com social media, vou mostrar uma métrica. Se eu vou conversar com o dono da empresa, eu mostro outro. Se eu for conversar com o nível gerencial, eu mostro outro tipo de métrica, né? Então, além de você saber entender, mapear e ser um diferencial, você tem que saber qual métrica o público quer saber, né? O seu público, a sua reunião que você vai ter. Esse é um diferencial que às vezes o pessoal não é tão claro no dia a dia, né? Você tem uma aula, o professor só fala, tá aqui as métricas. Mas você não fala, às vezes, quando você utilizar, nem para quem utilizar. Isso aí é uma coisa que você aprende mais na prática, às vezes apanhando e tudo. Eu já tive reunião que eu mostrei uma métrica, o cara, sim, e eu com isso, e as vendas. Então, para ele... O que é importante para ele é a conta nesse bancária. caso, né, que é muito, assim, querendo ou não, é meio chato, né? Nesse caso, como a gente deve agir com as pessoas que estão vendo a gente e quer saber mais sobre isso e como se comportar mais nesse ponto, né? Nessa questão, como a gente deve se comportar ou então se comunicar corretamente nessa ocasião, né? Nesse momento que o cliente quer saber o que está gerando, o que ele está vendo, ele quer ver o que ele está rendendo.
Então, às vezes a gente fica naquela, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Porque eu tô mostrando umas métricas para ele, mas ele quer saber da venda. E aí, cadê a venda? Porque a gente fez um trabalho muito trabalhado, estudado e planejado, e na hora ele quer saber só sobre a venda. Nessa ocasião, né? Nesse momento, o que é que você diria para a pessoa reagir nesse momento? Primeiro, a pessoa já tem que chegar preparada e já tem que saber mais ou menos o que é que o público dela vai perguntar. Então, se eu for para uma reunião dessa, se o cara já me mostrou que é importante a parte de vendas, eu já tenho que, pelo menos, ter isso em mente, né? E quando você faz uma campanha e não tem um resultado de vendas, no mínimo você tem que apresentar para ele por que não deu certo e qual é o plano de ação que você vai fazer para a próxima vez dar certo. Porque, como a gente falou, nem toda campanha que você vai fazer vai dar certo. Se você chegar a apresentar uma campanha que não deu certo, você tem que saber por que não deu certo, ou alguma hipótese que não deu certo. A precificação estava errada, o timing foi errado, a mensagem foi errada, né? A linguagem, o público. Então, você tem que ter alguma hipótese do que é que não deu certo e um plano de ação para acertar da próxima vez. O empresário não fica com raiva se você não souber ou se você tem um fracasso. Fica com raiva se você, a partir dali, não fizer nada e não saber para onde é que ir. Continuar na mesma, né? Não fazer nada para melhorar. Se você chegar, deu ruim, por quê? Não sei, porque deu ruim, então não, isso daí não. Deu ruim, quem sabe na próxima. Pode, você tem que ter algumas hipóteses do que é que deu errado. Sim, e apresentar para ele, né? Para ele ver mostrar, que você quer melhorar. Ser claro, né? Você nunca deve esconder, mesmo que você não performou, você deve falar, eu não performei por causa disso. Às vezes acontece, eu tenho um orçamento menor do que eu precisava. E você fica com vergonha de falar pro cliente, não deu certo porque seu orçamento é baixo. Mas se a verdade é isso, você tem que falar pra ele. Você chegar e dizer assim, amiga, eu preciso mais de dinheiro, cuida. O cliente vai chegar, por que você não vendeu 1 milhão? Eu te dei R$100 pra você patrocinar. A expectativa vai ser a realidade, né? Então você tem que, se for isso, você tem que... Tem que argumentar e dizer, né? Tem que saber se comunicar, né? Agora, um ponto é em questão das gerações. A gente tem a geração Z, milênio, tem a... YZ, enfim, HJ. Diversas gerações com pensamentos totalmente diferentes, principalmente a geração Z, né, que é conhecido como os rebeldes. E aí, como é que tu faz para se comunicar com cada uma dessas gerações? Porque é uma linguagem totalmente diferente, né? Da geração Z para milênio, por exemplo. Hoje em dia, aqui no Brasil acho que não, mas lá fora eu já vi que tem grupos de trabalho dentro de agências que são especialistas em gerações. Não sei se vocês já viram isso. Não, nunca ouvi falar. Tem time que é só para millennials. Então, são pessoas que conhecem a fundo o comportamento... Que são dessa geração em si. Não necessariamente são da geração, mas eles conhecem essa geração. Entendi. Entendeu? Eles estudaram, tem dados, tem métricas, tem tudo sobre essa geração. Então, eles conseguem fazer uma campanha específica para aquela geração. Eu sei que o millennial passa mais tempo no celular ou no TikTok do que a geração Z, que passa mais tempo em jornal ou WhatsApp. Eu acho que é ao contrário. Eu acho que o milênio é no jornal e no Facebook, a Z é no TikTok e no Instagram. Pode ser. Ou no Twitter, né? No Twitter. Então, você pegando isso, você consegue... Você entendendo essa geração... pesquisando sobre ela, pagando métricas, é aí que você tem que ir. Então, hoje existem vários estudos que falam, essa geração aqui consome mais tal plataforma. Então, se você sabe que essa consome mais um jornal, ou um WhatsApp, ou uma coisa do tipo, você vai direcionar naquilo que é onde ela está a atenção dela. Então, essa é a principal estratégia, é pesquisar o que é que ela faz, o que é que ela consome, qual é a trend do momento, qual é a comunicação dela e ir em cima, né? Tu acha que uma agência é necessário ela sempre estar fazendo essas pesquisas para entender como o público está mudando? Às vezes sem a intenção de vender, mas sim só entender o público para poder tu se adaptar futuramente, caso necessário? Com certeza. Isso daí ajuda muito você estar ligado no mercado e ligado nas tendências. E se você está pesquisando, você está ligado, você consegue, às vezes, até ser mais rápido em alguma tendência, que isso vai te dar um retorno financeiro. Dá um exemplo. Começou ao serviço de tráfego pago. Então, quem foram os primeiros a estudar, a trabalhar nisso, já conseguiu sair na frente, né? E se você não está ligado, se você não está pesquisando, se você não está
informado, você acaba saindo atrás. Isso daí é a mesma coisa. Se você deixar de pesquisar, nem que seja uma pesquisa simples, né? Um exemplo de uma pesquisa simples. Você vê o top 100 downloads da Apple ou do Play do Google. Você consegue ver o ranking, quais aplicativos estão subindo mais baixado e quais não estão. Só isso daí é uma pesquisa rápida que você consegue ver. Tem uma base, né? Tem uma base. Esse daqui está sendo muito baixado, então talvez é uma coisa que eu vou deixar de lado aqui para mapear depois, né? Às vezes é só uma onda momentânea, né? Tipo Snapchat, que aqui no Brasil não pegou tanto. Eu acho que só na época do cachorrinho já passou, já é tipo bem 2015, né? Mas, por exemplo, os Estados Unidos é bem mais forte também. É verdade. Enquanto outra rede social aqui é mais forte, lá não é, né? Então, você saber e saber acompanhar e saber pesquisar. Essa dica de você pesquisar os downloads é muito simples. Você consegue ver lá os downloads e ver quais aplicativos estão mais baixados por determinada situação. E tem sites também que dizem isso. O pessoal de tal geração consome mais isso. O pessoal da outra geração consome mais isso. E aquela frase, né? Conhecimento é dinheiro. Se você tem conhecimento, você consegue monetizar e trabalhar isso, né? Falando em tráfego pago, tem um tráfego orgânico também, né? O que é que tu acha sobre o tráfego orgânico? Tu acha que funciona, que dá certo? Dá. Para o tráfego orgânico, você tem que saber que você tem que jogar o jogo da plataforma, né? Sim. Seja qual plataforma você vai trabalhar. Se é uma geração de blog, que o pessoal hoje está meio esquecido no site, no WordPress, que é um tipo de fonte de tráfego orgânico, você tem que trabalhar textos em SEO, que é engenharia de busca. Se é um tráfego orgânico em Reels, você tem que chamar textos que gerem atenção. E o bom desse tráfego orgânico é você gerar conteúdo e utilizar de novo as métricas que a gente viu. Se você está gerando conteúdo orgânico para ter esse tráfego orgânico, você tem que ver qual tipo de conteúdo você está acertando. Para você produzir mais tipo de conteúdo que o público quer, que organicamente está se espalhando. E seguir as diretrizes da plataforma. Eu sei que o Reels está entregando mais organicamente hoje, eu vou fazer vídeos de Reels que, se meu objetivo é trabalhar no orgânico. Sim, verdade. Eu sei que o TikTok, TikTok tá bombando no orgânico. Tem uma música tal que tá bombando, então eu vou utilizar. Então, isso, você acertando, você economiza, de certa forma, dinheiro, né? Que você não precisa pagar para aparecer. Compensação, você precisa de um estudo mais elaborado e mais testes, você precisa de né? mais trabalho, né? Mais trabalho. Tu acha que vale a pena mais o orgânico ou o pago? A mistura dos dois. Os dois. Tem que usar um pouquinho de cada, né? E Explorar. qual seria a diferença, assim, se você fosse diferenciar os dois? Do orgânico, mercado orgânico e o do pago? Eu acho que a pergunta foi tão boa que ele bebeu água, assim, Pra pensar, né? pra refletir sobre essa E dar uma dúvida resposta da gente. clara para vocês, né? Acho que não existe o melhor entre Ou os pior, dois, né? Existe o momento e o objetivo. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma coisa mais rápida para agora, eu não posso depender do orgânico, que demora mais tempo. Demora mais tempo. Mas se eu pego uma curva de economia, de que vale a pena, o orgânico ele te dá um menor custo a longo prazo. Então, se você for falar de estratégia de longo prazo, o orgânico é melhor. Se for falar de estratégia de curto prazo, o tráfego pago é bem melhor. E a vantagem do orgânico é que você vai gerando material e depois de um tempo de criação de conteúdo, você tem centenas de horas de materiais orgânicos que o pessoal consegue pesquisar sozinho sobre a sua empresa, sua marca, ou coisa do tipo, né? E é bem interessante, né? Porque, tipo Verdade. assim, eu sou empresário, quero começar, mas e aí? Eu não sei o que é mercado pago, tráfego pago e o que é tráfego orgânico. E aí? Qual é o que eu devo escolher? Então, eu acho que é bem interessante. Eu acho interessante o empresário procurar alguém para fazer isso. É melhor. E uma agência deve auxiliar você, né? Que é sempre bom procurar uma agência para saber qual eu devo seguir. Porque, tipo assim, se você for... eu acho que você perde, assim, em questão na hora de decidir, eu acho que você perde
pô, você poderia estar focando em outras coisas do que estar decidindo, ai, como é que eu vou fazer isso, aquilo, sendo que você poderia muito bem chegar e conversar com um profissional da área e ele te dá um rumo, uma estratégia bem bolada que dê mais resultado do que tu ir aprendendo, apanhando e apanhando e apanhando. É, porque é um Enquanto tu tiro tá no apanhando, escuro, amigo, né? tu pode estar Isso. ganhando dinheiro. E esse tiro no escuro, a gente tá falando sobre empresa, né? Então, pode perder lucros, né? Então, eu acho que é muito melhor, né? Se eu Sim. fosse empresário, começar com uma agência, né? Do que ficar tirando no escuro, né? É Que eu American posso- Market ainda, né? Pois é. Você chama. E eu ainda posso. A pessoa pode atirar no escuro. Acho que até as pessoas que não são do marketing, da publicidade, vai conhecer, já ouviu falar sobre o tráfego pago, né? Acho que todo mundo já ouviu falar um pouquinho sobre o tráfego pago. Só que, Então- gente, é legalizado, tá? Não pensem que é outra coisa. Tráfego pago. Mas é isso, a gente não sabe qual que a gente vai escolher, então é sempre bom uma agência, né? E a American Market sempre orientado. especializada. Exato. Uma pergunta, eu vou fazer outra pergunta agora para o Luiz. Agora é sobre em um mercado saturado, né, de informações, né, que é o que a gente está falando agora sobre esse momento, né, sobre a pessoa que não sabe o que é, então ela vai tirar no escuro, né. Com mais marca, ela pode se destacar, né, e criar uma identidade única que vai dar lucro para ela, né. Eu acho que até a própria resposta já está quase na pergunta. É Sim. você se destacar criando uma identidade única. Se você quer, no mercado saturado, se destacar, você criando uma identidade única para você, você consegue se diferenciar daquele concorrente. E hoje o grande problema que a gente tem é captar a atenção de uma pessoa. Porque existem inúmeras oportunidades, inúmeros canais, inúmeras formas da pessoa viver, de consumir conteúdo ou de gastar seu tempo. E existe tanta coisa que você captar a atenção da pessoa para a sua marca é um desafio gigantesco. E uma das formas é você ser criativo, você ser único, você ter um diferencial que você consiga, no meio de um oceano vermelho, se destacar e a pessoa te encontrar e saber que você é diferente, né? Então, é você pensar, não é fácil, se fosse fácil todo mundo fazia, e Verdade. você refletir nesse mundo de atenção distribuída e fragmentada, como é que eu vou roubar um pouquinho da atenção da pessoa para ele ouvir sobre a minha empresa, sobre o meu conteúdo, sobre o meu trabalho, né? Como é que eu vou ser único ao ponto dele parar e prestar atenção no que eu estou fazendo, né? No que eu estou Sim, falando entendi. e tudo. E é bem interessante, né? Voltando um pouco, né? Que eu quero. Agora eu fiquei com uma dúvida, né? Sobre. Lá no comecinho. Aí é só pra gente finalizar, mas eu quero saber muito, né? Que eu acho que até já ouviu falar sobre growth. Não, Não, nunca não. ouvi falar. E aí? Eu me queria diz saber o o que seria a definição, né? Ou então um resumo assim, não será a definição correta, né? Mas um resumo para uma pessoa lesa que não sabe o que é mais ou menos. Lisa, Pois é. Legal. Growth é uma palavra em inglês, né, que vem de crescimento. Então, aplicada assim na parte de marketing, publicidade, é mais uma filosofia, um setor que passa uma mensagem, uma área de crescimento do que uma estratégia pontual, ou uma ferramenta pontual, ou coisa do tipo. É uma filosofia que você tem que estar sempre crescendo nos seus indicadores. Na prática, como é que funciona? Você escolhe uma métrica. Eu quero melhorar a audiência do meu podcast. E você vai criar hipóteses para atingir essa meta. Não, uma hipótese que eu tenho é se eu chamar aqui uma pessoa de assunto tal, eu vou conseguir uma influência, eu vou conseguir muitas visualizações. Verdade ou não, você só vai saber depois. Mas é uma hipótese que você tem. E você aplica essa hipótese e depois você tem um resultado, se foi positivo ou negativo. Se foi positivo, você pode melhorar e crescer. Se for negativo, você vai pensando em outra coisa até você acertar. E sempre nisso você vai mapeando e vai pensando nesse crescimento. Então, testei várias coisas, estou aplicando e estou crescendo. E existem inúmeras formas de você crescer. O growth pode ser aplicado em redes sociais, pode ser aplicado no setor de RH. Como é que eu consigo aumentar o número de currículos que eu estou recebendo? Você pode pensar em alguma estratégia de growth para aumentar o número de currículos. Então, essa metodologia, essa filosofia de crescimento
de alguma área, de algum setor, normalmente ele é ligado à parte de marketing e vendas, né? Que você testa hipóteses para você validar se é verdadeira ou falsa e aprender com erro ou seguir com acerto e seguir sempre nesse fluxo de crescimento. Validei, cresci ou não validou e eu vou corrigir e aprender com essa validação. Às vezes você não faz nada e não mapeia nada, ou então você faz uma estratégia que deu errado, aí acaba você saindo da empresa e entra um novo funcionário e vai pensar na mesma estratégia que outra pessoa já tentou e não deu errado. Se você não já tiver mapeado, se não já tiver essa filosofia de crescimento, você acaba errando várias vezes a mesma coisa. Acontece muito isso. Então o Growth, ele vem para ajudar você e simplificar o seu trabalho, né? A crescer. Crescer de forma mais estruturada, digamos assim. Sim. É o que a gente quer no nosso marketing digital, né? Na vida. Na vida. Eu acho que às vezes que a gente pode aprender no mercado de trabalho, a gente pode aplicar na vida também, vida pessoal e familiar. Sim, sim. E eu quero agradecer, né, pela participação do Luiz Paiva. Obrigada, Luiz. Foi muito bom. Vocês são mas antes, né, gente, como a gente sempre faz, né, aquela dica, aquela filosofia, né, para vocês, né. Então a gente está com um profissional de marketing muito bom. Então, para você, né, Luiz? Se você fosse dar uma dica, um conselho para alguém que quer começar nessa área, que gostou da sua trajetória, um conselho, né? O que você daria para uma pessoa que quer começar agora e não sabe muito e que tem essa paixão, mas não sabe como utilizar ela, né? Dá o pontapé inicial. Eu gosto sempre de pegar a referência gringa internacional que esteja no top do mundo, né? Digamos assim, se você quer crescer em alguma área, quer estudar sobre alguma área, pesquisa a melhor referência do setor que existe no mundo. Você meio que faz uma engenharia reversa, estudando aquela empresa, ou aquele influencer, ou aquela coisa que você quer se tornar, e você vai estudar ele e pesquisar sobre o assunto. Né? Você, às vezes, chegar e já tentar agir, ou só achar que sabe, não existe. Você tem que gastar energia, botar a bunda na cadeira, estudar e pesquisar e tudo. Não existe nada que você vai conseguir fazer de um dia para a noite, né? Às vezes a gente tem muita pressa de querer, em 6 meses ou em um ano, ter algum resultado rápido. Sim, mas na prática não é assim. Na prática você vai acumulando aprendizado e com muito esforço e com muito estudo e com muito trabalho. Né? Prático, muito bater cabeça, né? Estressar aquele assunto, estudar mais e tudo. Mais ou menos isso. Pega alguma referência e vai estudando até você cansar. E com alguns erros, né? Doido. No meio desse processo tem alguns erros, mas é um erro construtivo, né? Às vezes errar é essencial pra gente poder aprender. E ter o sucesso, parte, né? Quem não erra não tá tentando muito. Pois é verdade. Muito verdade. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente no nosso Instagram, no nosso TikTok, né? A gente tá tendo TikTok. Tem Instagram, TikTok, Spotify, YouTube. Chique, né? Ou seja, meu filho, exato, você pode ver a nossa carinha muito. em vários lugares. Pois é. E sigam o nosso convidado, Luiz Paiva, Luiz Paiva P. @LuizPaivaP. Né? Eu vou deixar o nosso Instagram, TikTok, tá? Ixi, eu atrapalhei vocês. Vixe. Eu vou deixar o nosso Instagram, TikTok, Spotify, tudo aqui na descrição, tá? E o do Luiz também, da empresa dele, se vocês quiserem dar uma stalkeadazinha. Que eu sei que vocês gostam. Eu também, vai. Se vocês quiserem ver mais o nosso rostinho por lá, vão correr nas nossas redes sociais, tá bom? E é isso, gente. Só pra lembrar, né, nosso @ do nosso convidado, se vocês se interessarem, né, como a Iris falou, né, sempre tem aqueles curiosos, Luiz Paiva P com Z, viu? Luiz com Z, Paiva P. Lembrando que o Marcelo, ele não foi demitido, ele não saiu do podcast. Próximo episódio ele tá aqui de novo comigo pra fazer uma gravação excelente pra vocês, tá? O Marcelo tá nos bastidores agora. Dá um oi aí, Marcelo. Eu acho que não vai dar pra escutar, mas ele tá ali, ele deu um oi ali. Pois pronto, gente. Eu espero que vocês tenham gostado muito, né? Foi muito interessante esse papo de marketing digital e eu quero agradecer ao Luiz por essa participação. Eu que agradeço, muito boa. Pode chamar. Muito obrigada, Luiz, por estar aqui, passando esse pouquinho do aprendizado pra nós e pra vocês também. E é isso. E é isso, gente. Tchau, tchau. Tchau.